Olá, suas lindas, tudo bem? Dei uma sumidinha aqui, mas como eu sempre digo pra vocês, a gente pode cansar um dia, pode acontecer alguma coisa no outro, mas o que a gente não pode é desistir da palavra. Então, assim, tem dias que é muito corrido, tem dias que não dá, mas tudo bem, ótimo. O que a gente não pode é parar, né? Então, vamos lá. Paramos aqui no capítulo 9. Agora eu vou ler para vocês e nós vamos fazer a interpretação desse capítulo, tá? Nós estamos no finalzinho do livro de Esther, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui rapidinho, tá bom? No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, o sucedeu o contrário, pois os judeus que se assenhorem dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam mal. E ninguém podia resistir-lhes porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os satrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon e a Aspata, a Porata, a Dália, a Ariata, a Farmasta, a Arisai, a Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Ramã, filho de Emedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na cidadela de Suzã, mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Ramã, nas mais províncias do rei que terão ele feito. Qual é, pois é a tua petição? E se te dará o que eu te desejas ainda? E que se cumprirá? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã segundo o edito de hoje e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. Então disse o rei que assim se fizesses. Publicou-se o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, desceram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mês e descansaram no dia 15 e fizeram dia de banquetes de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos,
como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções de banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo viam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe prescrevera. Porque Ramã, filho de Hamidata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinham intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assenta contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrever deles, e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias em todas as províncias, em todas as cidades. E que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Gente, o capítulo 10 é bem pequenininho, então eu vou juntar com o 9, tá? Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto ao mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo de grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com seus judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça.